Meu nome é Marcelo Catuzzo, você está no Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Claro. Hoje meu convidado é um amigo, é o Léo Carreira. O Léo é engenheiro mecânico de formação e também é mentor e vai falar um pouquinho para a gente sobre a profissão dele. Léo, seja bem-vindo, Muito obrigado. prazer ter você aqui comigo e explica um pouquinho da sua profissão hoje. Você está com quantos anos de carreira? Fala para a gente sobre isso. Legal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder fazer parte desse projeto junto com você. Eu sou o Léo Carreira, eu sou engenheiro mecânico de formação, tenho 37 anos e gosto, antes de falar sobre o profissional que Uhum. sou pai do Lu e da Mari, marido da Jo, que eles são minha base e são quem fortalecem tudo aquilo que eu venho construindo. Eu comecei minha trajetória profissional há um bom tempo, eu tinha meus 13 anos de idade, né? Eu comecei numa locadora. Acho que a maioria das pessoas não deve se lembrar do que é uma locadora de vídeo hoje em Alguns dia. não devem nem saber o que é. E é bem legal porque ali eu me encontrei dentro do trabalho. E por que que eu falo isso? Eu venho de uma família humilde, meu pai, seu Afonso, né, falecido Afonso, ele era pedreiro, minha mãe manicure, Dona Maria. E eu tenho um irmão, o Bruno, que é o gênio da casa, né? Ele sempre foi muito inteligente, sempre ganhou posições de destaque nas universidades e tudo mais. E quando a gente vem de uma família assim, acho que você deve saber, você já deve ter ouvido muito isso, eles têm um grande pedido que eles fazem pra gente. Eu quero que você estude. Léo, vai estudar. O que você Uhum. está fazendo? Vai estudar. E nesse processo, havia uma comparação enorme com o meu irmão. E meu irmão, como grande gênio, só tirava 10, e eu ali no meu 7, né, naquela média, eu sentia que eu não tinha um reconhecimento pelas coisas que eu fazia. Uhum. Quando eu fui começar a trabalhar na locadora, eu descobri que as pessoas me reconheciam naquilo. Então eu comecei a me comunicar, comecei a me desenvolver, né? E aquilo fez bem para mim. E eu entendi que eu queria mesmo era trabalhar, não estudar, né? Não recomendo isso, tá, pessoal? Mas foi o que funcionou para mim na época. E logo mais, né, desse período, eu entrei para o Senai. Senai que é uma grande escola. Fiz mecânica de usinagem lá. E nesse processo fui trabalhar numa empresa de implementos rodoviários como auxiliar de fabricação. Comecei lá. Carregava muito peso, trabalhava pra caramba, até que eu recebi uma nova oportunidade para trabalhar como torneiro mecânico. Sim. Eu acho que ali começam alguns gatilhos, né? Quando a gente trabalha, trabalha e faz a nossa função, não necessariamente a gente tem o nosso reconhecimento. É Acho verdade. que muita gente passa por isso, né? Uhum. Então, pô, eu me esforço no trabalho, eu me dedico pra caramba, eu entrego tudo com qualidade, faço mais do que é pedido e não consigo crescer profissionalmente, né? Uhum. E a gente até para e pensa, né? Tá bom, se você fosse o dono da empresa, você é Uhum. dono de uma empresa, Sim. você contrataria alguém para não se esforçar? Claro que não. Contrataria alguém para não entregar com qualidade? Claro que não. Então, o que que faz você ter um diferencial? Uhum. No meu caso, eu entendi que eu fazer as coisas de uma forma diferente chamavam mais atenção. Eu me lembro que eu sofri um acidente de trabalho e eu aproveitei essa oportunidade para aprender na empresa, né? Eu sei que isso é contra as regras hoje em dia, né? Não é Uhum. permitido, mas foi uma janela que eu encontrei e eu me permiti fazer parte de todo aquele processo. E logo mais eu tive uma oportunidade de crescimento. Eu falei, opa, é aqui, esse é o caminho. Eu fiz técnico em mecânica pelo Cotil, da Unicamp, fiz um estágio como desenhista técnico, e aí, finalmente, eu tive a oportunidade de ingressar pelo mercado no qual eu estou há 17 anos, que é o mercado 17 anos. de medical devices, né, dispositivos médicos. Entrei como desenhista na até então chamada MDT, que depois passou a ser chamada de Víncula aqui na empresa. Desculpa interrompendo você, mas é uma trajetória bem legal essa forma com que você explica, porque
todo o meu esforço aqui no canal, eu falo isso sempre, né? E eu trago isso. É mostrar para essa nova geração, né, de pessoas, né, de homens e mulheres que iniciam na vida profissional, que de fato é necessário um esforço contínuo. Primeiro de se pôr à prova, trabalhando, né, sem muita qualificação, porque né, quando você vai trabalhar numa locadora, quais as qualificações que você tem? É o seu primeiro trabalho, né, você é jovem, Uhum. você não teve contatos com profissionais, não sabe qual é o comportamento social dentro do trabalho, que é diferente do dentro do seio familiar, né? Uhum. Ao mesmo tempo que você se engaja no aprendizado, vai para o Senai, é uma outra realidade de aprendizagem, não é aquela aprendizagem normal da escola. Você tem muito mais regra, tem muito método orientado ao comportamento profissional, Perfeito. industrial, e aí você busca novos conhecimentos, como Cotil, né? Você foi para o Cotil, Cotil é faculdade técnica, É um colégio colégio técnico técnico que fica dentro da Unicamp. da Unicamp. Então você faz o curso o profissionalizante, depois vai né, no Senai, depois você vai para um técnico, e depois você faz uma faculdade de engenheiro mecânico. Então você foi galgando essas etapas que são necessárias para a vida, porque você, ao mesmo tempo que você adquire conhecimento técnico, hard skills, você também tem os comportamentais que vão se ajustando, né, na sua carreira. Então é bacana você falar sobre isso, ver esse processo acontecendo. E aí você fala agora que ficou 17 anos, né, como profissional nesse mercado de medical devices, né, os dispositivos médicos, e como desenhista, e foi provavelmente galgando esses patamares. É fácil fazer tudo isso? Não, não é. Obviamente que não, né. Eh, eu tenho recentemente participado de uma mentoria, Uhum, que torna claro alguns desses processos, né. E um deles, é que o crescimento ele vem quando a gente resolve problemas. é isso. Uhum, Então, quanto mais problemas resolvermos, uhum, mais a gente se desenvolve profissionalmente, bem como a gente ganha destaque na organização onde a gente está atuando, legal. né. Eh, o que que gera valor para a tua organização? É você resolver esses problemas. E pegando um gancho rápido no que você falou, né, sobre esse esforço inicial, Uhum, eu sempre falo em processo de mentoria de um acrônimo que eu chamo de CHAVE. chave. São conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências. Legal, isso é legal. Quando você olha para isso, você entende como um profissional é escolhido, né? As pessoas sempre olham para o conhecimento. Uhum, Pô, a pessoa tem que ter engenharia, tem que ter inglês, e esquecem de todo o resto. Só que quando você está ingressando no mercado de trabalho, como você deu o exemplo, você tem conhecimento? não tem, Não. Você tem experiência? não tem. Então, o que que vai te trazer de diferencial para que você consiga Que galgar? sobra então? Habilidades, atitudes Uhum. e valores. Então, esse conjunto da obra geralmente acaba funcionando quando a gente ingressa no mercado de trabalho. Muito legal. E eu falei para você, né, sobre essas as dificuldades, e você trouxe esse contexto. E no começo, né, da nossa conversa, você abriu a conversa dizendo que, por mais que você se esforce, né, no seu ambiente de trabalho, não necessariamente você é reconhecido. Eu vou dizer para você que, eh, não vou dizer que isso acontece o tempo todo, mas todo mundo passa por isso. Todo Uhum. profissional, eu acho que eu não conheço ninguém que não passou por isso de uma forma ou de outra, né? E eu vou usar um caso particular. Eu tive uma experiência, por exemplo, que eu me destacava dentro do antigo trabalho que eu tinha, né? Como gestor, como um estrategista, porque o que que é um estrategista? Eu acho que fala assim, quando eu quero dizer isso, que se comunica bem com outros departamentos. Então, gestor, você gerencia os seus, né? E os seus recursos, suas pessoas. Estrategista, você tenta trazer os outros universos laterais do seu processo ali, que não é da sua competência, mas que você se relaciona para atingir o seu objetivo, né? Perfeito. E então eu tinha essa flexibilidade. E o meu chefe, que era o mais beneficiado por isso, ele não gostava disso, né? Ele se sentia menor porque ele não tinha a mesma capacidade.
E a gente teve Uhum. até uma conversa uma vez, né, porque parte do esforço dele para comigo teve uma certa perseguição. Eu falei, mas por que você está fazendo isso? Porque você é o grande beneficiado desse processo, né? E no final da conversa, o final dessa conversa foi: é verdade, você tem razão, mas eu não gosto de você, né? Então, nem todo o esforço necessário, as metas, ou as limitações que eram impostas, fazia com que eu desistisse de manter meu resultado, porque isso tá ligado aos meus valores, né? Perfeito. Eu sei que uma questão particular, mas você já teve alguma coisa semelhante nesse sentido? Já passou por alguma forma disso na sua vida? Um não reconhecimento, não qual o meu, mas um não reconhecimento do seu trabalho? Claro, claro. Acho que todo mundo em algum momento passa por processos como esse, né? Eh, eu já tive gestores que se incomodaram com o meu trabalho, já tive colegas, pares que se Uhum, incomodavam com a minha postura, né? E eu acho que muito da inteligência emocional que a gente adquire é vivenciando esse tipo de processo, perfeito. né? E quando a gente vai estudar um pouco sobre autoconhecimento, a gente passa a entender alguns processos que antes a gente não entendia. Então, por exemplo, tem um negócio que eu gosto de chamar, né, é uma particularidade minha, como empatia corporativa. Uhum, Então, é você entender as experiências de quem está do outro lado, as vivências e os profissionais com quem ela já trabalhou, para entender as preferências dela ao realizar um determinado trabalho. E então, dessa forma, você poder fazer uma entrega mais alinhada com as expectativas daquela pessoa, muito legal né? isso. O que acontece é que no dia a dia a gente não pensa assim. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho um gestor, um diretor que ele é muito enérgico, ele fala alto, ele corta as pessoas, ele, enfim, a gente olha para aquilo e fala: nossa, esse cara tá me consumindo aqui. Mas na verdade isso é um padrão comportamental. E que Uhum. se você entender, você vai perceber que ele gosta das coisas de forma direta, rápidas e objetivas. Então, para ele eu tenho que entregar dessa forma. Eu acho que o autoconhecimento ele é muito rico nisso e ele vem para colaborar nesses processos. E você trazendo isso, né, eu acabo fazendo algumas conexões aqui, né? Então você fala de autoconhecimento, né? Uhum, E você fala de inteligência emocional uhum, e ao mesmo tempo de uma estratégia de adaptação de comunicação, né? E perfeito. primeiro que ela está alinhada em compreender o outro, e os outros são diferentes, né? São vários tipos de outros, né? Mas em que aquela sua chave, né? O seu último item, que é a experiência, ele vai estar relacionado a compreender o tempo necessário para compreender o outro. Então, a experiência comportamental que você tem com a pessoa, Uhum, a sua paciência em engolir algum sapo, entender alguns tipos de trejeitos, né? Então, tá aí a inteligência emocional e um autoconhecimento, né? Um autoconhecimento para entender que você é diferente da outra pessoa e a outra pessoa não tem que ser, não é obrigada a ser igual ou pensar ou ter os mesmos valores e princípio que você. Então esse seu mecanismo que não sei se foi você que criou essa forma de ver, né, faz muito sentido, porque isso vai fazer com que você tenha uma longevidade dentro do ambiente profissional, dentro do ambiente de trabalho em que você não tem controle sobre as pessoas, né? Você criou essa ideia mesmo? Foi exatamente. E uma visão sua própria? é um conjunto de tudo que li e aprendi. Legal. Na verdade, a gente não inventa nada, né, Marcelo? A Aham. gente pega o conjunto das nossas vivências e aquilo que a gente aprendeu e transforma em algo que seja produtivo para nós. Sensacional. E é muito nessa linha, mas é importante ter em mente também, falando sobre autoconhecimento, falando sobre inteligência emocional e essas situações que nem sempre são fáceis de se lidar, Uhum. que não é por isso que você tem que colocar os seus valores em segundo plano, Claro, perfeito. né? Em uma conversa anterior, eu lembro Uhum. que a gente falou, né? Mais do que saber o que queremos, mais importante é a gente entender o que a gente Uhum. não quer. É isso mesmo. Então, esses valores, eles têm que estar compatíveis entre a organização, nós como profissionais e as pessoas que estão junto com a gente.
Eu acho que isso é essencial, né? E o valor é interessante porque ele acaba parametrizando, ou seja, ele vai alinhar as nossas ações comportamentais para um objetivo da onde a gente deseja ir, né? Ou o que a gente está perseguindo. Uhum. Se nós não tivermos valores, dificilmente a gente vai, e tiver claro quais são esses valores e princípios, a gente dificilmente vai atingir um objetivo. Porque, por mais que esse objetivo seja claro, pode ser que nossos valores não estejam orientados a isso. Então a gente vai se Perfeito, auto-sabotar, né? Então, perfeito. tratando disso que você está falando. Isso é muito legal. E pensando nessa sua vivência profissional e do ponto de vista do conhecimento que você adquiriu ao longo da sua carreira, Certo. quais foram, né, os conhecimentos mais importantes que você adquiriu? Você acha que foi mais as questões relacionadas às hard skills ou mais às soft skills? Eu, eu falo que assim, eu me vejo como profissional olhando para duas palavras: pessoas e processos. Fazer processo. Quando eu olho para pessoas e processos, eu consigo derivar em hard skills e Hum, soft skills para Perfeito. cada uma dessas linhas, né? Sim. Pessoas, porque nós estamos o tempo todo rodeado de pessoas e nós não conseguimos conquistar nada sozinhos. Você vai fazer uma venda, você precisa de um cliente, você Sim. precisa entender o seu cliente, se relacionar com o seu cliente. Na sua casa, você convive com pessoas. No seu Uhum. trabalho, você convive com pessoas. Então, se você conseguir entender sobre pessoas, você consegue encurtar um caminho que geralmente é muito longo para a grande maioria É verdade. dos profissionais que tem no mercado, né? E em termos de processo, é porque, bom, como engenheiro, fui condicionado a aprender algumas coisas e na resolução de problemas, quando a gente fala de resolver problemas, que é o que eu falei, que é um dos gatilhos para você crescer profissionalmente, Uhum. você precisa ter processo. Você precisa entender o seu processo, qual é o fluxo, para que a gente possa é, entender aonde está a causa raiz das coisas. Uhum. Ao entender processo, você otimiza, você consegue encontrar soluções inovadoras, você consegue integrar eh, temas novos do mercado, como por exemplo uma inteligência artificial, né? E isso torna o processo muito mais simples. Então eu me vejo como um profissional voltado para pessoas e processos. E eu acho que isso já me ajuda muito em tudo que eu consegui conquistar até hoje. Muito legal. E pensando então nesse formato de pessoas e processos e de tudo que você aprendeu e coloca em prática e tem colocado em prática, quais os grandes ganhos que você obteve, né? Relacionamento pessoal, o posicionamento do trabalho, o que que para você são os grandes pontos positivos? Tá. Eu digo que hoje eu tenho uma rede de networking muito grande. Eu acho que é muito em fruto disso. Uhum. É fruto das equipes que eu tive a oportunidade de liderar. Ao entender de pessoas, fica muito mais simples você liderar uma equipe, porque a liderança ela é feita para cada um. Uhum. Então você consegue se aproximar. Eu falo que o grande ganho que eu tive na minha carreira foi a minha rede de networking, Uhum. né? Entender sobre pessoas facilita isso. E o networking, ele acontece a todo tempo, né? Tive oportunidades de gestão e como o meu mentor fala, né? Ele diz que a gente tem que ter manchetes de realização na nossa vida, Uhum. né? Então eu acho que muito das manchetes de realização, né? As conquistas profissionais, os problemas que consegui resolver, a complexidade dos problemas e com as pessoas que eu consegui envolver, Uhum. foram grandes ganhos nesse processo. Perfeito, que de fato o que você traz é trabalhar de fato crescimento, é resolver problemas. E você tem sido identificado por essas pessoas no seu network como um resolvedor de problemas, né? Hum, Muito interessante, inclusive. E o grande desafio, a grande dificuldade, qual seria?
Olha, um dos grandes desafios pelos quais eu já passei na minha carreira foi num processo onde a empresa onde eu atuava, ela foi adquirida por um grupo investidor, Uhum, né? E com isso algumas coisas tendem a mudar. uhum, Os valores deixam de ser os valores do antigo dono e passam a ser os valores de um grupo investidor. Há um cenário de muita incerteza, um cenário onde as pessoas não estão confortáveis, elas não sabem o que vai acontecer. uhum, E por que eu falo que isso foi um dos meus grandes desafios? Porque no meio desse processo todo, uma das coisas que aconteceu foi a união de 3 plantas numa única planta. E eu fui convidado a liderar parte desse projeto. uhum. E foi onde eu entendi, né? Eu sempre confiei muito no meu trabalho e nas minhas entregas, mas ali eu entendi que não era simples assim, Hum, né? Por mais confiante que eu estivesse quando eu aceitei, a hora que eu fui para o campo de batalha, as coisas não eram como eu esperava. campo de Então batalha. eu falo que esse foi um dos principais desafios. Eu me deparei com o pessoal, não que eles não quisessem colaborar com esse processo, Uhum. mas eles não sabiam o que ia acontecer. Então, há uma certa Resistência. resistência, né, das pessoas nesse processo. Ao mesmo tempo, eu acho que eu fui muito feliz porque eu consegui envolver pessoas, mais pessoas do que já estavam envolvidas, Uhum. então isso ajudou nesse processo. Eu consegui trazer pessoas que eram influentes no meio, fazê-los entender o que seria esse cenário. E boa parte desse processo foi construído por causa disso. Então, assim, Perfeito. foi um dos grandes desafios que tive. E acredito que um segundo desafio grande, né? Obviamente, a gente está resolvendo problemas o tempo todo, Uhum. então todos são desafios. Mas foi entender, né? Passar por alguns processos onde os meus valores não eram compatíveis com Uhum. os da organização, entender esse processo, até onde isso era da minha responsabilidade, né? Porque a gente tem que entender o que está no nosso controle, o que É está no verdade. controle dos outros a gente não consegue. E tomar a decisão se eu ficava ou se eu saía com isso, né? E na ocasião eu optei por sair. Acho que esses foram os principais desafios que eu Desafios. consigo me lembrar. Muito, muito legal, porque você traz de novo a temática do valor, né? E o valor. O valor eu considero particularmente um ativo, né? Uhum, Então, para não dizer que valor é um valor, né? Mas um ativo no sentido de que você vai acumulando ele com o tempo, né? uhum, E porque a percepção sobre isso, a percepção externa, ou seja, das outras pessoas sobre os seus valores, você tem que deixar, você tem que dar tempo para as pessoas reconhecerem isso, exato. porque e para todas as pessoas irem reconhecendo de verdade esses seus valores, a palavra que você mantém, o comportamento que você é, é, mantém, ah, a conduta, né, o comportamento, mas também a conduta profissional, a educação, né, o processo de autoeducação, né, de autoaprendizagem, de crescimento, e tudo isso está alinhado com os valores, né? E então esse tema é algo que, quando eu digo que ele é um ativo, à medida que você vai crescendo e vai acumulando ele, também você leva ele para uma mesa de negociação, né, do ponto de vista de valorização do seu passe, do seu objetivo salarial, sua meta de ganho. Você tem essa percepção também? Total, total. Inclusive, né, quando eu vou entrevistar um candidato, por exemplo, né, Uhum. para uma posição, eu sempre faço uma pergunta que todo mundo olha para mim e fala assim: "Puto, o Léo é maluco", né? Quantas vezes o RH no meio da entrevista olhava para mim assim do tipo: "O que que você tá me perguntando", né? Uhum. Eu pergunto assim: "Ah, se você pudesse ir para uma ilha deserta e pudesse levar 3 coisas, objetos, pessoas, sentimentos, o que que você levaria?" Por que que eu faço essa pergunta? Porque a pessoa ela não está esperando, então ela não vai vir com respostas prontas. Uhum. Agora talvez venham, porque estão ouvindo, né? Sim. Mas ela demonstra parte dos valores dela
nessa resposta. Parte de como ela é no dia a dia, como ela se comporta. Então eu já tive resposta desde levar os meus pais, levar meu cachorro, como eu tive resposta de sementes, um purificador de água, como eu tive pessoas olhando para a música e dentre tantos outros processos. A gente consegue interpretar muitas Muitas coisas coisas. com isso, mas para mim, quando eu vou contratar uma pessoa, os valores são uma parte essencial. Se eu não conseguir captar os valores da pessoa ou parte deles, né, porque obviamente a gente precisa ter o contato, eu não vou me sentir confortável em contratá-los. Que legal, muito legal. Léo, sensacional essa conversa com você, cara. Eu sempre aprendo muito e hoje é mais um dia que eu tenho aprendido. E fala para mim, você contou dois, né, dois casos, esses dois casos de dificuldades, né, de desafios que você passou. Mas qual um grande caso que marcou sua vida, sua carreira, desde o começo, né, até o fim, não, até agora, né, essa parte dessa jornada? Foi algum caso com algum profissional, com um mentor, com um professor, com um colega? Um grande caso que marcou sua vida. Legal. Eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar profissional é quando eu saí do famoso cargo técnico para assumir minha primeira posição de liderança, né? Uhum, Por que que eu falo isso? Porque eu tive a oportunidade e fui muito sortudo com isso, de assumir o meu primeiro cargo de liderança numa área que não era da minha expertise. uhum. Eu trabalhei como projetista, né, por muitos anos, e em determinado momento eu recebi o convite para gerenciar a equipe de processos da empresa. E por que que eu falo que isso foi muito rico e muito marcante para mim, para minha vida, para minha carreira? Porque uma vez que você não está envolvido em todos os processos no seu dia a dia, você vai se permitir ser gestor, Uhum, cuidar das pessoas e das atividades. sim. Então eu pude dar uma atenção muito grande para o meu time. Eu consegui entender cada um, como eles trabalhavam, o que era importante para eles. Eu consegui entender os processos que estavam defasados, tudo aquilo que precisava ser realizado dentro do departamento, sem colocar a minha mão exatamente naquilo, né, querendo fazer exatamente tudo pelas pessoas. Eu pude confiar no meu time. E para fazer isso, foi quando eu fui estudar coaching, foi quando eu fui estudar pessoas, análise comportamental, Hum, quando eu fui estudar sobre processos, e o profissional que me tornei é derivado disso, né? Essa decisão que foi muito feliz para mim, né? Que foi do meu xará, o Leonardo Bueno era meu diretor hum. na época, foi uma das maiores recompensas profissionais que eu já. É interessante porque quando você fala isso, porque eu vejo assim, existe um hiato, né, de aprendizagem grande entre executar uma operação, uma tarefa técnica, né, com primazia, um desenho, né, um processo de produção e gerenciar pessoas. Por mais que você tenha galgado esse lugar, essa posição, né, como líder, você teve que continuar um novo tipo de, promover um novo tipo de aprendizado, né, para Uhum, poder ser um profissional melhor, entender a linguagem técnica e o que cobrar, de fato, efetivamente, da sua equipe de operação, de produção, vamos pensar assim, as produções, as tarefas técnicas, e também tive agora que aprender a lidar não só com estratégias sobre como se relacionar com as pessoas, mas entender cada uma delas, estudar as pessoas ali, né, e compreender a melhor forma de comunicar, a melhor forma de cobrá-las, né, entender que cada ser humano é um ser humano diferente, não é um robô, né, uhum. e extrair o melhor dessas pessoas. Isso é muito, muito legal. E, Léo, a gente está se aproximando do fim desse bate-papo. Sei que passa rápido. Passa demais. Mas eu vou pedir para você deixar, então, uma grande dica, um recado, né, uma orientação para essa nova geração de profissionais que estão chegando no mercado de trabalho ou fazem essa transição entre eh, operação e gestão. Então, escolha alguém, né, pense em alguém, qual que seria essa grande dica? Tá, eu vou abordar dois Ok. pontos, tá?
O primeiro deles, certamente, é autoconhecimento. Por que que eu falo sobre autoconhecimento? Porque a partir do momento que a gente se entende, a gente consegue entender o outro. E, como já foi dito ao longo de toda essa nossa conversa, entender sobre pessoas vai encurtar caminhos na sua trajetória profissional. E o segundo deles é trazer de volta esse conceito que a gente conversou aqui também sobre a chave: conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências. Porque para cada momento da sua carreira, isso vai se dar de forma diferente. Então, se você quer, por exemplo, como o Marcelo disse aqui, migrar de um cargo técnico para um cargo de liderança, as habilidades, as atitudes e os conhecimentos que você vai ter que adquirir são diferentes daqueles que você executa hoje. Assim como, se você quiser ir de um cargo de assistente para um cargo de analista, se você quiser ir de um desenhista a um projetista, cada um desses fatores tem que ser revisitados. E quando você olha para isso, o seu objetivo também fica mais claro, porque você sabe o caminho que você precisa percorrer para conseguir chegar onde você quer chegar. Então, essas eram as minhas dicas. Sensacional. Gostaria de agradecer pela sua presença aqui, foi muito bacana. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.